Olá, esta é mais uma edição do seu programa Conectados, um programa feito para você, adolescente, que vive essa fase da vida com grandes mudanças e também de grandes descobertas. Nós vamos falar no programa de hoje sobre estilo de vida e o nosso convidado é o pastor Carlos Pichait. Pastor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, tudo bem? Tudo bem, Lene. Obrigado pelo convite, obrigado por estar tendo essa oportunidade de conversar com essa juventude, com os adolescentes aí. E é com eles mesmo que o senhor vai falar, porque a nossa primeira pergunta vem dessa turma animada, que está reunida e já vem falando sobre estilo de vida. Até porque, estilo de vida tem a ver com o quê? É uma maneira de vestir, a maneira de falar, é o que a gente compra, o que a gente consome, é tudo que está relacionado à nossa vida. Mas fala aí, qual a pergunta que você quer fazer para o pastor? Pastor, eu quero saber se existe um estilo ideal para o cristão e qual é o diferencial desse estilo? É muito interessante essa pergunta porque nós precisamos entender que existe mesmo um estilo diferenciado para o cristão. E, na verdade, nós somos parecidos com aquilo ou com aquela pessoa que nós adoramos. Então, na verdade, se você tem um ídolo, você acaba se aproximando muito dessa pessoa, você acaba imitando essa pessoa. E quando nós adoramos a Jesus, nós vamos acabar nos parecendo com Ele. E isso é o estilo de vida do cristão, é uma vida parecida com a vida de Jesus. Pastor, ser parecido com Jesus é ter uma vida santa, ser santificado. Mas ser santo não é ser careta? Qual que é a diferenciação, assim, para o adolescente que está vivendo aí nessa vida atual, moderna? Veja, Lene, primeiro nós precisamos entender o que significa a santidade. Às vezes nós temos ideia de santo como perfeitinho, aquele que não faz nada fora dos padrões e tal. Mas na realidade o sentido de santidade, por exemplo, quando nós vamos lá para a primeira carta aos Coríntios, está escrito assim no comecinho, né? Paulo aos santos da igreja de Corinto. Mas aí quando você vai lendo a carta, você vai vendo que ele vai dizendo que lá entre aqueles santos tinha um monte de problemas, né? Ou seja, santidade não é sinônimo de perfeccionismo, mas santidade é sinônimo de separado para uma missão. Então, santidade, né, significa você foi escolhido por Deus para você cumprir uma missão. Então, dentro dessa missão, nós temos um estilo de vida que vai contribuir para o cumprimento dessa missão. E quando nós entendemos isso, então a nossa vida cria sentido, cria significado e nós conseguimos, então, receber o poder de Deus para cumprimento da missão. E aí não tem como ser careta, né? Aí não tem como ser careta. Na verdade, a vida cristã, ela é uma vida cujos olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano. Muitas vezes a gente aplica esse texto ao céu, né? Não há problema de fazer isso. Mas quando nós olhamos no contexto que o apóstolo Paulo estava escrevendo, ele está falando dessa vida aqui, ele está falando da vida no Espírito. E viver essa vida com santidade, a vida do crescimento espiritual, é uma vida extraordinária, é uma vida cheia de emoções, de aventuras, porque nós temos uma missão, nós temos algo a cumprir, né? Tem mais pergunta da nossa turma de adolescentes. Fala aí. Pastor, gostaria de lhe perguntar se é possível ter uma vida cristã com princípios e ao mesmo tempo aproveitar e curtir a vida. Veja só, Igor, eu mesmo, na minha adolescência, curti muito a vida. Eu pratiquei muitos esportes, fiz ciclismo, fui bicampeão estadual, campeão sul-brasileiro de mountain bike. Aproveitando, parabéns, pastor. Obrigado. Mas eu estou querendo dar um exemplo aqui, fiz natação, fiz triatlo, fiz muita coisa emocionante. Mas eu nunca perdi de vista o principal motivo da minha existência, que não é nada disso. E que é, sim, Lene, cumprir a missão. E ali naquela influência, naquele momento ali de esporte, de lazer, de estudo, na escola, eu aproveitei ao máximo a oportunidade de fazer classes bíblicas, me envolver com os jovens ali e mostrar a verdade que nós acreditamos. E o interessante é que quando eles vão descobrindo isso, a vida deles também vai criando significado. E aí sim, não tem como ser chato, não tem como ser careta, porque acreditando nisso, então a vida deles também fica muito melhor. E aí as amizades se aperfeiçoam, você se torna uma pessoa até mais popular, quando realmente você vive a intensidade do Evangelho. Então Deus nos chamou para curtir a vida, né? Deus nos chamou para curtir a vida, e curtir a vida cumprindo a missão. Quando a gente consegue unir essas duas coisas, é muito prazeroso. Tem um outro texto em João 10:10, né, que Jesus disse assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então veja só, quando nós estamos mesmo, Igor,
focados na nossa missão, entendendo por que nós existimos, nós curtimos a vida e curtimos a vida cumprindo a missão. Respondida a pergunta? Olha só, tem coisas boas, curtição da vida, essa coisa maravilhosa, mas também no estilo de vida podem ter coisas ruins. O que pode prejudicar a vida de uma pessoa? E principalmente de um adolescente? O fator cinema, pastor, o que o senhor diria aqui para o adolescente? É ir, não ir, o que é bom, não é bom? Vai ter algum prejuízo para a vida dele? Veja, Lene, eu acho sinceramente que o cinema tem vários prejuízos, né? Em primeiro lugar, o problema do cinema, eu anotei algumas coisinhas aqui. Em primeiro, é o próprio enredo do filme. Ou seja, é o próprio filme em si. Eu nunca vi um filme, Lene, que fosse mostrando princípios que nos elevassem espiritualmente, pelo menos não filmes de Hollywood. Então, eu acho que o primeiro problema do cinema é o enredo. E eu queria fazer um enredo aqui para a gente exemplificar isso aí. Vamos lá. Né? Por exemplo, vamos imaginar que vou construir um filme aí. Vamos juntos. Imagina, então, vamos lá, Brad Pitt, quem mais? Angelina Jolie. Vamos colocar esses dois famosos aí para a gente colocar aí o enredo do nosso filme. Vamos imaginar que o Brad Pitt, ele é um agente secreto da CIA. Certo. Okay? E ele está envolvido numa missão contra o terrorismo mundial, um super vírus que eles querem colocar na rede mundial de computadores. Bem americano, né? Exatamente. E aí, a Angelina Jolie, pelo contrário, é uma menina simples do interior, né? Cuida ali de uma fazenda junto com seu esposo, né? Casados há pouco tempo. Ele é um rapaz simples, sem muita beleza, assim, sem nada diferente nele, né? E ela, com essa moça tão bonita como nós sabemos que ela é. E vamos imaginar que ela goste muito de computadores. Ela, lá na fazendinha, né, quer informatizar a fazenda. E eles vão se encontrar. E o enredo é o seguinte, né? Ele vai para uma feira de computação onde esse vírus vai ser instalado e ele quer bloquear esse vírus, essa é a missão dele. E ela vai simplesmente para acompanhar a feira. Ela vai lá até a cidade, ela é uma menininha do interior, vai até a cidade para conhecer a feira. E quando está acontecendo ali a feira, ela olhando entre um computador e outro, um equipamento e outro, que ela vai descobrindo, ela de repente tromba ali com o Brad Pitt, né? E eles trocam aquele olhar. Até imaginei, né? A música Os de fundo. Isso, os dois vão se olhando, né? Olha-se assim. E quando se percebe todo aquele ambiente, ele vai fazer com que, a partir daquele momento, nós comecemos a torcer pelo pecado. Nossa. Porque se os dois não terminarem juntos no filme, no final, mesmo que ela é uma moça casada, o filme para nós foi uma porcaria. Então veja, o problema do cinema, em primeiro lugar, está com o filme. A gente fala, por exemplo, de nós não ouvirmos, né, demoradamente músicas do mundo, a gente procurar ouvir mais músicas religiosas, músicas cristãs, músicas que nos tragam para perto de Deus, mas eu nunca vi um filme que não tem um monte de música do mundo. Se a gente não vai colocar lá um CD do mundo, como é que a gente vai colocar um DVD do mundo? Então, veja, algumas questões são mesmo complexas. Eu acho que o principal problema do cinema é o filme. E, em segundo lugar, né, eu coloquei aqui, os filmes eles são preparados especialmente para nos incentivar, nos aflorar na questão sexual. Para gerar comportamentos, né? Então, isso para pessoas que ainda não são casadas, que não têm uma vida sexual ativa, isso é extremamente complicado, né? Isso vai aflorar sentimentos que talvez não estejam no momento ainda de você curtir esses sentimentos. E mesmo para os casados, porque os filmes geralmente falam de traição, o enredo é violência, traição, é tudo aquilo que é imoral, né? Então, eu percebo que esse é um dos problemas aqui. Eu acho que tem uma questão aqui que é fundamental. Nós estamos falando de santidade, de estilo de vida. E quando nós falamos de estilo de vida, é viver em conexão com Deus. Esse é o estilo de vida cristão. Conectados, como nós estamos, né? Conectados. E eu acho que o filme, ele faz com que a nossa conectividade com Deus, ela acaba sendo perdida. Nossa. Então, veja só. Gravíssimo, né? Eu tinha, durante o período de faculdade, eu gostava muito de assistir filmes. E eu percebi que isso começou a me prejudicar. Me prejudicar na leitura,
me prejudicava. Às vezes eu estava lá com um monte de livros para ser lido, né, ali do requisito de faculdade, e acabava deixando de lado. Para assistir o filme. Para assistir o filme. E aí eu tinha que correr, ficava madrugadas, às vezes, lendo para correr atrás do prejuízo. E como o filme prende a gente, né? E eu comecei a perceber que isso me fazia muito mal. E eu comecei a pedir a Deus, falei, Senhor Deus, eu preciso deixar disso. Mas o principal motivo, né, é porque eu percebia que depois que eu saía de uma sessão de filme, né, eu não tinha mais a mesma conexão com Deus. Eu percebia, sabe aquele fio de ligação que a gente tem com o Espírito Santo, que a gente percebe o Espírito Santo conduzindo a gente, comunicando? Parecia que aquele fio ficava meio anuviado, uma coisa assim, a conexão ficava mais lenta. Né? Então eu não conseguia mais ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Eu penso assim, né? Se tem carne de porco física que estraga o nosso corpo físico, né? Eu acho que também existe a carne de porco espiritual, eu posso dizer assim. Eu acho que as novelas, os filmes, essas coisas que tornam o certo em errado e o errado em certo, né? Eu acho que isso aí é a carne de porco espiritual. Eu não estou achando outras palavras para definir isso. Então eu acho que o principal problema é esse. Agora, o ambiente do cinema também ele contribui para maximizar tudo isso aí. Então, tudo que tem de ruim no filme, ele é maximizado por um ambiente totalmente preparado para fazer com que a tua mente absorva ao máximo aquilo ali. Né? Então, eu particularmente não vou e aconselho aos nossos adolescentes a não irem também e deixarem os filmes de lado. Tem coisas melhores para fazer, viu? Fica a dica, hein? E super dica. Pastor Carlos, a roupa que o cristão veste fala muito sobre ele? Nós percebemos que as pessoas acabam se parecendo mesmo com aqueles que estão seguindo. Agora a gente pensa assim, como é que eu vou me parecer com Jesus? Então... Será que eu tenho que vestir aquelas roupas que Jesus vestia naquele tempo, no primeiro século e tal? Então, na verdade, a vestimenta ela tem um princípio. Então, os costumes eles mudam com o tempo. Então, você pode observar, por exemplo, né, que a roupa de antigamente era bem diferente da roupa de hoje. Mas assim como antigamente tinha roupas que estavam totalmente fora de contexto, né, nos princípios bíblicos, por exemplo, modéstia, decência e bom senso, que são os princípios que nós extraímos dos textos bíblicos, então nesse tempo de hoje também existem. Então veja, qual é o estilo de vida do cristão no que diz respeito ao vestuário? Nós precisamos nos vestir de acordo com a norma bíblica de decência. O que é decência? Né? Que é algo que não seja sensual de maneira exagerada. Né? Não querer vender o corpo, né? Na forma de se vestir. Expor, né? Expor o corpo. De forma prática, de repente Isso. aquelas roupas mais transparentes, uma alcinha mais evidente, de repente para as meninas. Os meninos também, tem muito menino que anda malhando, né? Tem muita adolescente aí que anda malhando só para mostrar aí o bracinho, fortinho. Então tem que ter cuidado com esse tipo de roupa que vai gerar no outro. Sempre a gente quer vender uma imagem, né? Então, quando a gente está vestido de alguma maneira, a gente está vendendo uma ideia para outra pessoa. Vestimenta tem a ver com comunicação. Né? E tudo que tem a ver com comunicação, os adolescentes sabem aí que estão estudando, fazendo o ensino médio aí, né? Sabem que na realidade tudo que tem a ver com comunicação sofre semântica, não é verdade? Então tem mudança. Né? Dá para ajudar até a gente no vestibular. Ok. Então veja só, se sofre semântica vai ter alteração em algumas questões da nossa vestimenta, a maneira da gente se vestir. Mas os princípios, eles são eternos. Princípios não mudam, costumes mudam. Né? Então, o costume tem a ver com cultura, dependendo do país, do lugar que a gente tiver, a gente vai se vestir de maneira diferente, mas os princípios de modéstia, né? De decência e de bom senso, que são os princípios bíblicos, lá de 1 Pedro, no capítulo 3, verso 3, quando fala assim, né? Não seja o adorno exterior o mais importante, mas sim o adorno interior, não no frisado de cabelos, ou seja, a gente gastar às vezes um monte de dinheiro para fazer um cabelo todo, né, especial, né, ou seja, ficar às vezes tempo, perde às vezes um dia inteiro, né, se preparando, então veja, isso aí acaba alimentando uma certa vaidade, né, e é nesse sentido que a Bíblia trabalha. Então a questão das joias, né, fala ali também no texto, joias, não gastar dinheiro com joias de ouro, vestidos dispendiosos, né? Então, tudo isso tem a ver com decência, bom senso
e a modéstia. Né? E já que o senhor mencionou aí a Bíblia, teria alguma mensagem assim que fique para a gente, para nos nortear nesse fator do estilo de vida e que a gente lembre e sempre tenha em mente que o padrão que a gente tem que seguir é um padrão bíblico, um conselho assim para a gente? Lene, eu separei aqui um texto do apóstolo São Paulo e eu queria ler para você. É o texto do capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, no versinho 12. Então diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Sabe, às vezes, assistir um filme, se vestir de alguma maneira, não quer dizer que há uma proibição nesse sentido. Ah, você não pode assistir filme. Ah, você não pode... Mas essas coisas, às vezes, até não é nenhum pecado fazer isso. Né? Elas são lícitas. Mas muitas vezes essas coisas lícitas, e o inimigo ele é esperto, ele vai pegar você não naquilo que é proibido às vezes, mas naquilo que às vezes é lícito e não convém. Não convém por uma série de questões. Às vezes não convém porque vai dar um prejuízo tremendo na nossa missão. Por exemplo, eu vou num cinema e a pessoa vê que eu estou indo ao cinema. O cinema só tem tudo aquilo que a gente já falou, né? Então, qual é a aparência que eu estou dando? Né, quando a gente fala de aparência do mal, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Fala assim, será que ele apoia, né, aquilo que está ali no cinema, né? Aquelas relações ilícitas, os namoros diversificados, o ficar e tudo isso que é, né, promovido ali pelo cinema. Será que essa pessoa que está indo assistir o filme, ele apoia ou não apoia? Então, quando as pessoas veem a gente indo para um ambiente desse, eles vão tomar conclusões. E isso vai prejudicar tremendamente na nossa missão. Sabe, Lene, eu penso o seguinte, o que nós precisamos crescer? Nós precisamos crescer espiritualmente. E aqui é que está a resposta para a gente ter um estilo de vida conforme a vontade de Deus. E crescer espiritualmente é nós crescermos no amor. É você amar mais os teus amigos. É você querer levar os teus amigos para o céu. É querer você ensinar para os teus amigos aquilo que traz significado para a tua vida, que é a missão cristã, é ser discípulo de Cristo. Isso é o que vai realmente fazer de nós pessoas que consigam ter um perfeito estilo de vida de acordo com a vontade de Deus. Então, que nós possamos engajar mais na nossa missão. Nós possamos amar mais o nosso semelhante, nossos colegas, nossos amigos. E aí sim a gente vai ter um estilo de vida de acordo com a vontade de Deus. Ai, que gostoso, mas acabou, viu, pastor? Agradecemos a você, adolescente que esteve conosco aqui participando, fazendo perguntas. E claro, também a você, pastor. Muito obrigado por você ter vindo participar com a gente. Agradeço mais uma vez, Lene. Um grande abraço para você, adolescente. Que Deus te ajude aí e que você sempre esteja motivado no cumprimento da nossa missão, viu? Que Deus te abençoe. A gente vai ficando por aqui, a gente se encontra no próximo tema. Sempre conectados.